meu nome é Débora, eu sou da Aspas Comunicação. A Aspas é a agência que está fazendo a curadoria desse espaço. Alexandre Zizaro, fotógrafo do perfil Viver a Viagem, é um perfil que trabalha com a gente. O Luffy Gomes, fotógrafo do Life by Luffy, que acho que muitos de vocês também já conhecem, também trabalham com a gente. E os dois vão fazer um bate-papo hoje sobre a construção do olhar fotográfico na arquitetura e no design. Eu espero que vocês gostem, eles vão começar falando e no final a gente vai abrir para perguntas. Se alguém também no decorrer do talk quiser perguntar, acho que eles são super tranquilos, a gente pode também passar o microfone, tá bom? Bom talk para todo mundo. Isso mesmo, pessoal. Fiquem à vontade para perguntar, porque assim, é um bate-papo e são duas vias. Não é só uma palestra que os dois falam e todo mundo fica quieto. Vamos interagir, não tenham vergonha, deixa para quem tem vergonha a gente aqui. Mas, sério, interajam que a gente vai gostar bastante. É verdade, porque afinal de contas chama talk, né? E poucas vezes a gente tem chance de uma plateia estar tão perto pra gente realmente trocar ideias. Então seria muito legal. Primeira pergunta, quem aqui já conhece o perfil Life by Luffy? Então, quem conhece já Viver a Viagem? Que legal. Quem não conhece já pode pegar o celular agora, tá? E já segue a gente. Hoje a gente vai falar com vocês alguma coisa muito interessante. Tanto eu quanto o Alexandre, nós somos fotógrafos. E a gente, para quem acompanha, sabe que a gente adora viajar. E quando a gente viaja, a gente explora muito o entorno. A gente explora muito a vida local, como as coisas acontecem. E hoje a gente quer falar para vocês sobre o olhar fotográfico, na verdade. Mas a gente quer também falar desse olhar fotográfico na arquitetura, no design. Porque a gente está falando aqui de uma feira de arquitetura e design. Porque acredite você ou não, é a mesma coisa da fotografia. Exatamente. E quanto à questão da criação desse olhar fotográfico, eu queria falar para todo mundo aqui tem um olhar fotográfico. O olhar fotográfico é um reflexo direto da nossa interação com a vida. Então todo mundo tem uma bagagem que é única, intrínseca para todo mundo. A diferença é que alguns aprendem a fotografar, alguns se familiarizam mais com as câmeras, com a questão de enquadramento, isso dessas coisas, mas todo mundo aqui tem um olhar fotográfico. E lembrem disso sempre. Já é um passo bem importante para a gente tomar consciência disso, para começar a melhorar, a parar as arestas e cada vez a aumentar esse olhar fotográfico. Vocês sabem o que é um olhar fotográfico? Quem sabe o que é um olhar fotográfico? Porque ele acabou de falar que todo mundo tem um olhar fotográfico, então é alguma coisa que a gente tem, certo? Uma vez um professor de uma escola de fotografia St. Martin, lá em Londres, falou para mim o seguinte: todo mundo é fotógrafo, porque ser fotógrafo é a forma como você enxerga o mundo. Presta atenção nisso agora para você. Como você está enxergando o mundo ao seu redor? Porque essa é a fotografia que você está fazendo. Independente da técnica que você está usando para registrar aquilo, a forma como você capta essas informações é que constrói o seu olhar fotográfico. E é disso que a gente está falando que você tem também. Como você está enxergando o mundo ao seu redor nesse momento? E o olhar fotográfico seria meio que uma curadoria dessa tua bagagem, né? Então você vai, por exemplo, você começa a vivenciar experiências que te marcam e essas coisas vão te marcando em pontos talvez estéticos e de enquadramento. Puxa, gostei desse recorte sobre como cozinhar tal comida. Gostei desse recorte sobre como enxergar tecidos de algum lugar. Quando a gente viaja, por exemplo, e quem acompanha a gente sabe como a gente gosta de explorar isso, a gente está, na verdade, praticando quebrando os nossos padrões. Tipo, como que eu posso chegar lá no Marrocos e querer encontrar alguma coisa que eu tenho perto da minha casa? Então, quando eu desconstruo isso e me abro, ou seja, abro o olhar para enxergar aquilo que é novo para mim, eu estou construindo o meu olhar, eu estou construindo referências para mim, né? Quem sabe aí que eu lancei uma linha de móveis agora semana passada? Né? Então, essa linha de móveis foi muito legal porque eu associei duas coisas interessantes. Primeiro, que eu sou engenheiro civil, então eu senti uma facilidade muito grande em desenhar as coisas. Eu tinha muita questão da proporção e isso foi muito fácil. Mas o melhor não foi isso. O melhor de tudo foi como tudo que eu tinha visto na minha vida estava de alguma forma registrado no meu subconsciente. Esse olhar começou a se manifestar através de desenhos que eu me lembrava de alguma casa que eu tinha ido, de alguma sensação que eu senti falta e precisava resolver. Então a gente constrói o nosso olhar todos os dias. E viagens são grandes
oportunidades pra bênçãos e vocês. oportunidades para a gente construir isso. E Não é só desconstruir. viagem internacional. E se desconstruir, né? Porque acho que a maior viagem, a viagem mais importante é a viagem que acontece aqui dentro. Não é a viagem de você pegar sua mochila ou seu passaporte, ir embora e falar, estou em tal lugar. Gente, você pode viajar dentro de si, dentro da sua cidade, né? Eu quero que você comente sobre o conceito das miniférias. Miniférias. Gente, anota isso pra vida, que eu vou falar pra vocês agora, que isso é muito legal. É o conceito da miniférias. É o seguinte, pra tudo na vida, a gente precisa exercitar. Então, por exemplo, você não pode achar que vai passar o ano inteiro trabalhando e aí você vai conseguir 30 dias de férias e simplesmente vai chegar lá e vai arrasar nas suas férias, porque você não teve treinamento. Você também precisa treinar para tirar férias. Sabe o que isso significa? Que você precisa, por exemplo, eu vou pegar 3 pessoas e vou perguntar 3 exemplos. O que você mais gosta de fazer quando viaja? Caminhar. O que você mais gosta de fazer quando viaja? Comer. O que você mais gosta de fazer quando viaja? Não, já tem comer. O que você mais gosta de fazer viagem? Conhecer lugares. Então, por exemplo, ela gosta de caminhar, ela gosta de comer e ele gosta de conhecer lugares. Então a gente precisa praticar isso agora. Por exemplo, para comer, a gente tem que, por exemplo, procurar as comidas diferentes dos países diferentes de São Paulo. Por exemplo, vou no Bom Retiro comer uma comida coreana, vou lá no conhecer onde é que tem um restaurante polonês. Como é que eu faço para entender o que é uma comida russa dentro de São Paulo? Porque o dia que você viajar, você já está treinado para isso. Você já está preparado para captar todas essas informações que você vai precisar resolver isso lá na hora. Onde tem aquele restaurante? Caminhar, por exemplo, não adianta você passar o ano inteiro trabalhando e nos 30 dias você vai parar no hotel, você não vai nem sair para caminhar. Por quê? Porque você está acostumada já a caminhar na sua cidade, nas suas coisas, você já treinou para isso, você já sabe olhar o mapa, pegar metrô, resolver problemas rápido, pesquisar, né? Ir para visitar lugares. Então você já tem a lista dos lugares da cidade que são os lugares mais legais que você gosta de ir. Só que aí quando você chega numa cidade diferente, você já sabe mais ou menos como resolver, enfrentar uma fila do metrô, saber se aquilo ali tem um dia que aquele museu é mais barato do que um outro dia. Milhões de coisas que você vai treinando o seu olhar no dia a dia. Esse é o conceito da miniférias. Quando você pega o seu dia a dia e transforma nos seus momentos vagos em momentos de férias daquilo que você mais gosta de fazer. Eu adoro ficar em cafés. Então você escolhe um café na hora do seu almoço e senta e fica como se você estivesse de férias. Vai treinando o seu olhar e começa a acostumar você mesmo a observar o seu entorno, porque isso, sem você saber, está construindo o seu olhar. Isso que eu acabei de comentar é muito verdade, a gente sempre faz isso. E na verdade, o que eu ia falar? Me perdi. Enquanto ele se perde. Não. Claro, a gente tá usando a viagem como exemplo, mas na verdade a gente pode nichar isso por arquitetura e por design, que é o tema do talk aqui, mas pensem sem esse preconceito, tipo, não, eu vou receber sinais e vou tentar melhorar a minha visão de como que eu enxergo o mundo em todos os sentidos. E aí você depois nicha, como por exemplo, você vai visitar um lar de alguém em algum lugar e você começa a prestar atenção, por exemplo, gente, como que a pessoa usa o tapete aqui, né? Como que a pessoa usa uma mobília, uma cadeira, e você consegue nichar para esse lance da arquitetura do design, mas estar aberto a receber com empatia. Você vai ver a pessoa e você vai se conectar com a pessoa e você vai, não, ela pensa desse jeito, você vai absorver essa informação. Você vai começar a entender de onde vieram essas coisas. Por exemplo, quem viu a reforma do meu apartamento agora recente? Um monte de gente viu, né? Então, vocês viram que é um monte de tapete um em cima do outro e ele vai sobrepondo um ao outro? A gente viu isso nas mesquitas, a gente viu isso na Índia, a gente viu isso em vários lugares. A gente sentava nos tapetes porque não tinha cadeira. Aí eu tenho uma mesinha baixa, por quê? Porque agora eu gosto de sentar naquela mesinha porque me lembra de coisas. E é isso que a gente está falando quando você vai construir um produto, quando você vai fazer um ambiente, quando você vai criar aquele ambiente, aquele espaço. Quais são as referências? Quais são as histórias que você está contando ali? Né? De onde veio aquilo? Porque não é simplesmente, olha que lindo, eu tenho um tapete aqui que é do Irã. Tá, e aí? Me conta um pouco mais, como é que é isso, por que você se motivou com ele, qual que é essa história, e isso é o mais legal. Então, eu sou apaixonado com o meu tapete que eu tenho lá em casa do Irã, porque eu sei que ele foi esfregado, ele era antigo, depois foi pintado, eu vi coisas, eu nunca fui pro Irã, tá, gente? Então, isso foi uma coisa legal, né? Eu queria ter um tapete para poder ficar me incentivando.
E Mas eu quero comentar uma coisa importante sobre essa coisa de você se inspirar em vários lugares, é pra gente tomar muito cuidado com apreciação e apropriação cultural. Vou falar isso mais pro final, mas assim, pegar referências das coisas que você vai vendo e vai absorvendo, mas cuidar para você prestar um serviço, não um desserviço e estereotipar uma cultura. Mas no final a gente comenta sobre isso. Quem aqui trabalha com decoração? Arquiteto, decoradores, legal. E quem aqui é lojista? Lojistas, tá. E estudantes de decoração também. Então a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de construção de ambientes com verdade, baseado naquilo que você como profissional está fazendo, associado com a pessoa que te contratou para fazer, trazendo isso à tona. Só que você tem um olhar treinado para respeitar a história dela, o que você quer mostrar, tudo que você aprendeu e viu na vida para solucionar o problema dela. Isso é um treinamento diário. E aí é onde a gente entra. Gente, a gente adora o Pinterest. Então, por favor, não ache que a gente não goste do Pinterest. Mas o Pinterest, ele, às vezes, te limita. Porque o que acontece? Você fica olhando um monte de referência e daqui a pouco todas as casas estão iguais. Ele pasteuriza, né? Pasteuriza. Deixa tudo muito parecido. Mas temos uma coisinha que eu quero mostrar. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês pra gente diversificar as nossas buscas. E vai usar o Pinterest ou o Google Imagens, tá? E tem a ver com viagem, tem a ver com essa questão de você buscar em outras fontes. Quer comentar sobre Não, antes eu quero falar que essa dinâmica que ele criou foi muito legal, que na hora que ele falou, eu vou apresentar essa dinâmica, eu falei, mentira, eu vou fazer isso toda vez na minha vida, foi a coisa mais legal que eu já vi. Então todo mundo pode pegar o celular, por favor. Na verdade, eu já faço isso pra tudo que eu busco. Eu não sabia, né? Cara, eu achei demais. Todo mundo, por favor, pega o celular. Não vou chamar ninguém aqui na frente, ninguém precisa ter vergonha, ninguém vai se expor, não, falar, ninguém vai, tá? Todo mundo pega o celular, por favor. Quem tem o aplicativo do Pinterest pode abrir, quem não tem, abre o Google Todo Maps, mundo tem tá? o Pinterest aí? Ou se não tiver, abre o Google? Google Imagens, tá? O que eu faço? Eu gosto muito de enxergar o mundo através da diversidade de línguas e culturas diferentes. Sempre que eu busco alguma coisa, eu procuro buscar em línguas diferentes. Eu quero um recorte de cadeira japonesa, eu vou buscar em japonês. Eu quero um recorte de alguma coisa russa, vou buscar em russo. Mas não que eu falo tudo isso, mas assim, é interessante você ter uma visão de quem é dessa cultura e fez esse upload dessa imagem, dessa informação nessa cultura, porque a gente consome muita coisa que tem tradução, pasteurização e até ideologia política em cima dessa... Porque a pergunta é, você realmente acredita que uma pessoa que pesquisa no Pinterest ou no Google cadeira, lá na Indonésia, os resultados são os mesmos que a gente pesquisa aqui? Não são. Você acha que uma pessoa que pesquisa mesas lá no Japão vai aparecer o mesmo design que a gente vê aqui? Eu nunca pensei nisso. Como é que eu podia ter pensado isso? Hoje, quando eu pesquiso agora, depois que eu conversei com o Alexandre, na hora que eu vou pesquisar alguma coisa de um produto que eu estou querendo fazer, eu vou ver como escreve aquela palavra na outra língua e vou colocar aquela outra língua, porque daí vai vir um monte de referências de materiais, de cores, de formatos, de coisas incríveis, que a gente não tá só em Milão, gente. Isso é muito importante a gente entender isso. A gente precisa entender coisas incríveis que estão em outros lugares. Então a gente vai fazer essa dinâmica agora, com o celular. Mas é muito importante, gente, essa questão de você achar coisas diferentes não quer dizer que é só mais opções. Tenta ler isso com um olhar meio antropólogo, sabe, de história. Qual o contexto disso? Por que se eu coloco cadeira em indonésio, vai aparecer muita coisa com madeira entalhada, porque tem a ver com a cultura. Então, tenta ler não só como um catálogo que se expande, mas é um recorte de uma cultura, um recorte social. Então, pensem nisso, porque isso expande o horizonte, sabe? Eu vou dar um exemplo muito legal. Quem conhece o trabalho da Yankatu? Yankatu é muito... Vocês precisam conhecer, tá, gente? Yankatu, ela está desenvolvendo uns móveis agora com o pessoal da Semana Criativa de Tiradentes, e ela bordou duas coisas, gente. Ela bordou bordar pedra. E ela fez um armário todo entalhado. O armário ele fazia como um ramo de flores, assim, ó, na história de madeira. E agora na MAD ela apresentou o mesmo bordado em vidro na porta de um armário. Então, assim, muitas vezes a gente vai abrir na Indonésia alguma coisa, vai vir uma cadeira toda entalhada. Eu quero uma cadeira entalhada igual um trono? Não, muito obrigado, não quero. Mas me deu ideia de fazer um entalhado em algum detalhe, que foi uma coisa que não é para fazer parecer com ela, é para te dar uma ideia que você não tinha. Uma coisa então, meio
antropofágica, assim, você começa a absorver coisas, deglute dentro de si e você vai tirar inspirações sem se apropriar, por favor, mas coisas que vão realmente te fazer expandir esse olhar fotográfico, sabe? Expandir essa maneira de criar coisas, procurar referências. Então ensina pra gente 3 línguas, porque ele é o louco da língua, né? Explica 3 línguas pra gente pesquisar cadeira. Eu vou primeiro em português, coloquem no Pinterest ou no Google cadeira e vão em imagens. Pode fazer, pessoal. Cadeiras. Vamos por vezes, né? O pessoal vai ver. Vocês vão perceber que muitas dessas cadeiras a gente conhece, é do nosso dia a dia, ou o material usa, ou até o próprio ambiente. Tem a questão do algoritmo também, né? Agora Enfim, coloca vocês outro. vão ver figuras que estão relacionadas com a palavra cadeira, que foram subidas por pessoas brasileiras, da Guiné-Bissau, de Portugal, enfim. Agora coloca em inglês, chair, C-H-A-I-R. C-H-A-I-R. Chair. Já começa a mudar um pouco, né? Você vê materiais diferentes, linhas diferentes. Pena que a gente não tem Você um sabe telão. fazer em japonês? Sei, mas tem um telão, né? Mas não tem letra normal em japonês? Cadeira japonesa é isso. Em alemão, sabe? Stuhl. Coloca no Pinterest. S-T-U-H-L. De novo. S-T-U-H-L. O que Já vem apareceu aí? referências diferentes, contextos diferentes. Isso é só a pontinha do iceberg, gente. Imagina você começar a enxergar as referências do mundo. Ai, obrigado, Eric. Imagina você começar a enxergar tudo que você tem como referência dessa maneira, você ampliar o seu horizonte. Tá? E a última, coloca em indonésio, Kursi, K-U-R-S-I. K, Indonésia. Vocês começam a perceber a diferença de cada país como que tem? Ai, Nossa que família legal. da Indonésia. Que legal. Olha que ótimo. K-U-R-S-I. Vocês já vão ver que vai aparecer um trono entalhado com uma coisa meio aveludada. Olha que interessante como isso permeia o imaginário cultural, a realidade das pessoas que subiram essa imagem. Então, quando a gente começa a procurar influências sem essa interferência, esse ruído de tradução, que tradução é maravilhosa, aproxima muita coisa da gente, mas ao mesmo tempo também distancia, porque coloca uma coisa mais pasteurizada e de mais... é mais fácil o ocidental ler oriental e jogar pra gente de uma maneira que a gente consegue deglutir do que buscar realmente as coisas como elas são. Então, expandir o olhar dessa maneira, assim. Porque, na verdade, a grande construção... Esse é o segredo, tá, gente? Se vocês não lembrarem de nada que a gente falou, lembra disso que eu vou falar agora, certo? O grande segredo para a construção do nosso olhar é a desconstrução. Você precisa chegar sem nenhum pré-julgamento. Igual eu chego nas casas para fotografar, eu não chego pedindo alguma coisa, se eu tenho que ver isso, mas isso aqui não é tendência. Eu nunca penso isso. Eu sempre quero saber qual é a história da pessoa, porque aquela história é única e ela é uma história que vai me inspirar, e me inspirando eu vou mostrar e vai inspirar vocês também. Mas isso é uma desconstrução, porque eu não fico falando, ai, que cadeira horrível, eu não vou fotografar. Não é isso que eu falo. Eu falo, de onde é essa cadeira? Por que ela está aqui? Qual é a história que você tem para me contar desse objeto? Isso é uma desconstrução. Eu não carrego comigo uma formação que foi colocada na cabeça para dizer o que é certo e o que é errado no ambiente. Então a gente também não pode fazer isso com os objetos que a gente cria, com os ambientes que a gente cria, com tudo que a gente faz na nossa profissão como decoração e arquitetura. Então construir, a primeira estágio da construção é a desconstrução. Chegar de cabeça livre. Uma coisa que a gente faz com muita frequência, de coração, tá? Eu enxergo beleza em tudo. Então, às vezes as pessoas olham para uma coisa e falam, nossa, que cafona. Mas aí você vai ver, você coloca essa coisa num ambiente bem cool, que as pessoas transformaram numa baladinha hipster, não sei o quê, aí tá legal lá, mas na casa do outro, nossa, é muito cafona essa capa de crochê de liquidificador, a pessoa comenta isso, né? Mas, meu, transplanta isso, transcende isso, começa a enxergar beleza nas coisas, te aprofunda, sabe? E isso é muito legal quando a gente está viajando, porque na verdade é tudo tão diferente que se você não estiver preparado para entender o diferente, você vai achar ruim aquela comida. E você trata com exotismo, que é um grande desfavor e um desserviço. Tenta assimilar aquilo como algo normal e é normal para aquela cultura. Você sabe o que é a coisa que o pessoal mais tem nojo da comida brasileira quando a gente viaja?
quem sabe a coisa que todo mundo morre de nojo, que fala, ui, vocês comem isso no Brasil, igual a gente fala de bichos, insetos na Tailândia, sabe? Que fala, eles comem inseto. Você sabe o que eles falam no Brasil? Vocês vão ficar chocados. Não. Coração de galinha. Ai, vocês comem coração de galinha. Eu falei, menina, mas você come a galinha inteira, por que você não come coração? Nossa, as pessoas acham isso um horror. Olha pra você ver. Então, muitas vezes, a desconstrução do olhar e das coisas que a gente vai percebendo no mundo do outro. O mundo do outro, gente, nada mais é do que um mundo imenso de coisas que você pode aprender que você não sabe. Quem assistiu Espiral de Mudanças no meu canal, acho que... Obrigado, gente, que legal. Uma das primeiras coisas que eu falei nesse canal foi, você sabe o que é o seu cérebro? O seu cérebro nada mais é do que um órgão do seu corpo. E como órgão do seu corpo, por exemplo, o coração, batimentos, o pulmão respira, o rim filtra. E o coração, o cérebro, a única coisa que ele faz é receber informações, guardar essas informações. E quando ele precisa, ele reage de acordo com aquela informação. Ou seja, se ele não recebeu essa informação, ele não sabe o que fazer. Por exemplo, eu não sei como é a sua casa. Você não sabe o que eu comi no café da manhã hoje. O seu cérebro não entrou. Você sabe falar japonês? Por quê? Porque a gente nunca aprendeu a falar japonês. Mas ele sabe falar japonês. Então ele fala japonês. E assim vai. Quando você começa a entender que o nosso cérebro é limitado, que ele não é todo poderoso e sei tudo e tudo agora eu sei, você começa a aprender com tudo que está ao entorno. Você começa a deixar entrar coisas novas. E ao entrar coisas novas, você está fazendo o quê? Construindo o seu olhar, construindo tudo que um dia, quando você começar a criar, você não sabe nem de onde veio, mas é porque o seu cérebro está te ajudando. Você recheou ele com coisas sem preconceitos. É isso. Pronto, falei. E se quiser agora falar um pouquinho mais sobre essa questão de fotografar a casa das pessoas e passar... A gente falou sobre essa coisa de você ter ser mais empático e conhecer o mundo e não mimimi, mas tenta nichar isso para arquitetura e design e falar um pouco dos projetos das casas que você fotografa, o que você repara, ou como é que essas viagens, elas te fazem notar em coisas que você não notava antes. Isso é aumentar, apurar o olhar fotográfico. Uma das coisas mais interessantes fotografando casas em vários países do mundo foi que eu percebi que existia um ponto em comum. Então esse um ponto em comum, como pode uma casa no Japão ter a ver com uns artistas na Argentina? Ou como pode você pegar um pessoal do Peru e ter a mesma filosofia de vida de um cara dos Estados Unidos ou da Tailândia? Isso através da casa, porque esse ponto comum, e foi muito claro quando eu percebi isso, foi que esse ponto comum eram as pessoas. Elas acreditavam nelas, elas entendiam as histórias delas, elas sabiam o que elas representavam dentro daquela casa. Então isso foi a coisa mais linda. Então era por isso que cada casa, por mais diferente que fosse uma da outra, ela era maravilhosamente igual, porque ela era a pessoa. Era isso. Então aquela pessoa do Japão era ela. E aquela outra da Argentina era ela, e esse era o ponto comum. E eles sabiam explicar tudo que estavam ali, como que aquilo aconteceu, por que aquilo decorava aquela parte, o que era importante ou não era dentro daquela casa. E a gente, essa é a pergunta, a gente sabe quem nós somos dentro da nossa casa? Porque a nossa casa é um espelho da gente. Então hoje, quando você voltar para casa, você olha em volta e vê, será que eu realmente estou representado aqui? Ou eu estou tentando mostrar que eu tenho um estilo que eu vi na revista, ou eu vi no Pinterest, ou vi no meu canal? Às vezes é isso que pode estar acontecendo. E aí não é esse o caminho. Ontem eu contei para quem estava na minha palestra lá da Boom Design sobre a teoria do lavabo. E eu vou contar para vocês a teoria do lavabo agora, que eu adoro essa teoria, que é incrível. Alguém já escutou falar da teoria do lavabo aqui? Ah, você já escutou também? Pode contar para todo mundo? Então eu vou contar para todo mundo. A teoria do lavabo é o seguinte, gente. Se o lavabo da sua casa for mais bonito do que o seu banheiro, tem uma coisa muito errada aí. Porque se aquele perfuminho mais bonito, a toalhinha mais cheirosa, aquele lustre mais incrível, papel de parede tá ali, a flor, tá tudo lá no lavabo, e o seu for todo branquinho, sem graça, que só tem uma coisinha para disfarçar, é porque você está querendo impressionar mais quem vem de vez em quando do que a pessoa mais importante da casa, que é você. Então seu banheiro hoje precisa ser muito mais bonito que o lavabo.
Entendeu? Não que você não possa usar o lavabo, que hoje eu fui no lavabo e eu falei, gente, meu lavabo é lindo, mas o meu banheiro é mais. Então, é importante você ficar olhando para isso, para que você possa entender que você está se entendendo para você. Porque não existe ninguém que realmente fosse seu amigo dentro de casa que vai achar sua casa mais bonita do que você sorrindo, feliz, alegre com você mesmo. Por mais que o seu lavabo seja lindo e perfumado. Entendeu? Então isso é uma das coisas que eu mais percebi, que é o ponto em comum que a gente encontra visitando essas casas que vocês venham mostrando. E nas viagens que a gente faz, né, Alexandre? Só rapidinho, meninas, quanto tempo a gente tem ainda? 2 minutos? Vamos fazer perguntas? Só queria antes, eu comentei que ia falar sobre a apropriação cultural, que é importante nesse processo de a gente aumentar esse nosso olhar fotográfico, expandir. Existe uma linha muito tênue entre apreciação e apropriação. Eu não vou me aprofundar muito, até porque a gente tem pouco tempo, mas é importante que a gente tenha isso bem, que a gente saia daqui provocado para buscar mais informação. A apropriação é quando a gente pega um elemento, não contextualiza e ainda colabora para que isso seja passado adiante com estereótipos ou com uma desinformação, um grande desserviço. Então, quando você se inspirar em alguma coisa, procura saber muito sobre isso. Estuda esse contexto histórico, estuda essa coisa antropológica que tem por trás disso, para não passar besteira adiante. Você pode dar um exemplo? Porque eu acho que é um exemplo bem legal que você tem de uma marca de birro. Tá, tem tempo ainda, né? Rapidinho, né? Então, em 2017, acho, ou 2016, a Dior lançou um casaco chamado Bihor, né? Quer dizer, não lançou com esse nome, mas lançou inspirado num casaco tradicional do começo do século XIX, de uma região que faz divisa com a Ucrânia, na Romênia. O nome desse casaco é Bihor. Eles não deram crédito algum e fizeram uma cópia muito feia. Inclusive, já que vocês mexeram no celular aí, pega e coloca Bihor. Bihor, espaço Dior. B-I-H-O-R. B de bola, I de igreja, H de hoje, Bihor, O de ontem e R de rato. Coloca Bihor, isso e Dior do lado. Vocês vão ver o que aconteceu. Vocês vão ver a inspiração. O que os caras fizeram? Eles copiaram literalmente um casaco de um povo lá da Romênia e colocaram nas passarelas. E não deram crédito, né? Deram crédito. Só que a internet está hipersensível hoje a várias coisas, inclusive a essa questão de apropriação cultural. O pessoal viu isso, o pessoal da Romênia viu também, denunciaram. O que aconteceu? Começou uma campanha inversa, os próprios romenos incentivando as pessoas a consumirem o original. Então, um casaco que estava ameaçado de extinção, porque os jovens estão saindo, indo para a capital, que é Bucareste, não querem mais ficar lá, começou a surgir de novo essa cultura de refazer e reconhecer a sua própria história, através de uma situação desconfortável que é a apropriação cultural. Mas sempre que vocês forem se inspirar em alguma coisa, que forem ver alguma coisa do mundo afora, contextualizem, contem para a pessoa que você vai falar, olha, isso aqui é um casaco de tal lugar, conta a verdade, sabe? Não conta mentira. Promove aquele lugar, incentiva aquela história, enfim. Essa é uma preocupação que está cada vez mais constante. A gente está participando de vários talks e palestras que as pessoas estão falando sobre isso, sobre a gente se inspirar, mas nunca se apropriar da cultura do outro sem, enfim, referências. A apropriação sempre existiu, só que nesses últimos 10 anos esse termo saiu da academia, veio para o nosso dia a dia e o pessoal chamava antigamente, foi assimilado. Gente, não foi assimilado, foi apropriado. Só que hoje em dia está tudo muito mais sensível e que bom que está assim, sabe? Então, contextualizem sempre e prestem um serviço e não um desserviço, não uma desinformação. Não colaboremos para propagar mais esses estereótipos errados de uma cultura, sabe? É isso aí. Quem quer fazer uma pergunta? Porque a gente quer fazer um bate-papo. Eva, quem aí? Parabéns para os dois. Obrigado. Cláudio, uma pergunta desde ontem que eu queria te fazer. De todas as histórias fotografadas e filmadas, qual foi, acho que todas emocionantes, mas qual aquela que foi um marcador assim mais... Eu adoro essa pergunta, porque na verdade uma foi um momento e a outra foi um ensinamento. Então eu vou contar duas, tá? Um momento foi quando eu moro, todo mundo sabe que assiste o canal, que eu quebrei minha casa inteira, transformei num loft. Sempre gostei dessa história. Quando eu morei em Londres eu morava assim também. Então eu tinha toda uma história de loft. Um dia me enjoei dessa palavra loft. Falei, gente, eles estão construindo um loft de 19 metros quadrados que você escuta o vizinho aqui, que é construções novas. Então eu me irritei com isso e fui para Nova York e só visitar lofts invadidos de fábricas. Eu queria conhecer aquilo que era a origem da história. O cara que invadiu uma fábrica, que é artista, que achou praticamente os móveis todos no lixo.
eu encontrei essas pessoas e foi um momento muito emocionante, porque eu fotografei, tem vários no meu livro, vários estão lá no livro. Eu encontrei essas pessoas, eu entendi que tudo que eles faziam tinha sentido e tinha sentimento. Tudo que eles faziam ali, que eles encontravam, que estava dentro da casa deles, era bonito porque eles sabiam enxergar beleza nas coisas e não porque alguém disse que era bacana. E aqueles caras, por causa desse tipo de sentimento, inspira o mundo inteiro a querer fazer estilo industrial, a querer fazer estilo loft, essas coisas, porque começou por dentro. Então eu fui entender a minha própria origem com eles. E o outro foi quando a gente foi para o Japão. E eu falava, eu quero fazer Life by Loop no Japão. Bem, parecia óbvio, né? Vou fazer Life by Loop no Japão. Você não vai conseguir. O japonês não é igual ao brasileiro. Você acha que eles vão abrir a porta para você? Esquece, Luffy. Você não vai conseguir. Eu falava, você tá louco. Não só consegui, como eu consegui 6 casas lá. E teve uma que a mulher tá trocando o kimono dela no quarto dela. O marido tá lá embaixo e eu fotografando ela dentro do quarto. E ela está no meu livro também. Então são esses momentos também que mostram que não é cultura que divide a gente, não são línguas que dividem a gente. O que aproxima a gente é isso aqui, ó. Independente se você está no Japão, na Coreia, que eu amei, em qualquer outro lugar que você esteja diferente de você, mas o que te aproxima é algo que está aqui e não aqui, ou a língua que você fala. Então isso para mim foi um grande ensinamento. Que quando eles falam que eu não posso, eu sempre vou fazer de qualquer jeito. Então foi importante. Mais alguém? Gente, não é Sejam tímidos, possível. hein? Você sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente está aqui na palestra e todo mundo não faz pergunta. Aí depois me cerca ali, fazendo um monte de perguntas. Eu tinha vergonha de fazer pergunta. Faz agora, gente. Vou escolher então pessoas para fazer perguntas. Eva. Das viagens que vocês fizeram, não só de casas, qual o lugar que mais impactou vocês? Mais impactou, depende, eu sou meio plural, assim, eu não consigo dizer uma coisa. Eu consigo, que nem ele, dizer coisas que me mexeram muito. A Índia mexeu muito comigo, não pelo fato do misticismo ou pelo todos os estereótipos que colocam, mas a Índia é aquela coisa que é uma montanha russa todos os dias, sabe? Então você se desconstrói e se reconstrói todos os dias. Essa sutileza que mexeu comigo, não, tem vaca na rua, tem barulho, isso a gente já sabe? Mas é essa desconstrução diária que te faz amar e odiar ao mesmo tempo. Marrocos mexeu muito também comigo. Tem um país que todos os dias, Japão. Em algum momento, a gente fala, que vontade de voltar. Japão. Gente, guarda qualquer centavo da sua vida. Se não viaja para qualquer outro lugar, até ir para o Japão. O dia que vocês forem, vocês vão entender a gente. É um negócio. E para em Seul, tá? Antes. Para em Seul, depois vai para Coreia. Porque é uma coisa maravilhosa. A gente aprende muitas coisas sobre valores e desconstruções. Quem é que acha que lá no Japão todo mundo come sushi? Eu achava. E não é. As pessoas comem eles comem comidas quentinhas, é tudo maravilhoso, muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um lugar para outro, muda completamente. Então, assim, quando você está em uma imagem formada aqui... Fala exatamente disso. No Japão tudo é muito sazonal. Então, quando você pega esse conceito e põe também para apurar o teu olhar fotográfico, tipo, mexer com sazonalidade, mexer com materiais diferentes, ingredientes diferentes, tá vendo? Essas sutilezas que às vezes não tem nada a ver com arquitetura, mas tipo, gente, e se a gente começasse a usar materiais sazonais, materiais não sei o quê? Eu vou dar um exemplo maravilhoso. Alguém conhece o restaurante Aizome aqui em São Paulo? Anota esse nome para um dia vocês irem nesse restaurante, chama Aizome. O que acontece? Lá no Japão, os caras fazem a comida tradicional deles. E aí ela falou pra gente, eu faço comida exatamente como é no Japão. Ela falou pra gente. Sabe o que tem na comida dela japonesa? Maxixe, quiabo. Vai lá em outra coisa brasileira, que tem um monte. Eu só lembro do maxixe do quiabo. Maxixe e quiabo já está bem representado. O que acontece? Porque ela falou, lá no Japão, a gente vai na feira e pega o que for mais fresco. É a mesma coisa que eu faço aqui. Então ela faz a mesma comida, com o mesmo temperinho, com as mesmas coisas, que ela não fica importando coisa do Japão. Ela não fica colocando cream cheese na coisa para chamar que é coisa japonesa brasileira. Ela usa aquilo que é da feira. Aquilo que, como se fosse a avó dela indo lá na feira comprar, ela compraria aquilo ali, porque aquilo ali é perto dela. Olha que lindo, olha que desconstrução e olha que construção maravilhosa do conceito real do que é você fazer a comida. É disso que a gente está falando aqui hoje, porque ele serve não só para arquitetura e design, mas para a gente como a vida, né? Última pergunta, senão eu vou escolher alguém para fazer a pergunta. Me dá isso aqui. Aí, então vai lá. Uma
uma coisa muito forte que vocês falam é sempre dessa questão da desconstrução e das viagens. Acho que isso é parte principal da vida de vocês, assim, que vocês comentam em público, pelo menos. Aí eu fico me perguntando, quando vocês viajam, vocês não devem fazer um roteiro tradicional, né? Tipo, com certeza não. Mas aí como é que vocês escolhem, assim, ou vocês deixam a vida levar na viagem? Tipo, chegamos e agora é isso. Acho que é um meio a meio, né? A gente estuda bastante a cultura, o lugar antes de ir para não chegar e começar a fazer coisas estereotipadas. Preciso confessar uma coisa muito importante. Quem me conhece sabe que eu sou deslumbrado, encantado, eu sou desse jeito. E aí ele é estudioso. Então ele estuda, ele sabe tudo. Por absurdo que seja, por mais absurdo que seja, eu cheguei no deserto do Saara e falei, areia! Assim, não que eu não soubesse que tivesse areia, mas eu não tinha parado para pensar, porque eu adoro me surpreender a cada momento. Então, por exemplo, eu não estudo para saber como o cara come, mas eu chego lá e fico alucinado com a comida que ele come. Já o Alexandre sabe todos os ingredientes, todas as coisas, como é que faz, como é que não faz. Essas coisas, é verdade, você é super estudioso. Eu me preparo para viver a experiência lá, mas não é aquela coisa de você se preparar para se engessar e achar que eu estou em verdade, é verdade. Você é um jeito bem ocidental de ser, né? Bem imediatista, não, eu vou estudar tudo. Não, gente, deixa se levar. Uma coisa que a gente adora fazer é ir de acordo com o ritmo da viagem, que as pessoas vão te conduzindo. Não é essa coisa de você ter tudo engessado e 3 dias aqui. Gente, vamos ficar 7 dias, uma semana, mais que... A gente muda muito o roteiro no meio do caminho, bastante, porque ser fluido na vida é tudo, gente. Isso que é o treinamento, você precisa ser fluido. Começou um projeto, não está indo daquele jeito, ou no meio do caminho você encontrou alguém que te deu uma dica, muda e vai indo. Isso a gente faz na vida, faz na viagem, faz nos projetos. Agora, quando eu falei o negócio de areia do deserto, vocês sabiam que a maioria, a grande porcentagem do deserto não é areia? Já pararam para pensar isso? Que tudo que mostram pra gente na TV, nas fotos, no filme, são sempre as dunas, né? Mas deserto não é isso. Deserto é uma vasta região enorme, desértica, seca, com aqueles arbustos secos. Em algumas partes você tem dunas. Então, assim, a gente anda muito em área que não tem água, que não é muito deserto, mas é um chão batido praticamente, né, gente? Então, quando eu esse negócio de areia, porque realmente, você chegou naquilo que sempre mostraram pra mim na TV. Entendeu? Tá aí mais um desserviço que a gente não estuda, então só compra, o Aladinho Oriente Médio, o deserto é só duna, gente, não é. Então a gente tem essa coisa fluida de mudar, e ele estuda bastante, e eu confesso que eu vou buscar experiência, tipo... Viver preconceito, é interessante isso, as pessoas só buscam comodidade em viagem, mas quem é que já preparou uma viagem para se sentir, às vezes, tipo, de uma maneira desconfortável? Imagine vocês, homens, que estão aqui observando, vocês já pararam para perceber quantas mulheres viajam e elas lidam com coisas que a gente nem imagina? É estranho isso, né? Verdade. Aliás, não precisa viajar. A gente está passando, a gente acaba convivendo com um monte de cursos e palestras que a gente frequenta e tá escrito encerrar ali no telefone. Gente, e aí, obrigado. Enfim, mas é para poder dizer o grande respeito que a gente tem pelas mulheres, porque não só fora do Brasil a gente vê isso, mas aqui todos os dias a gente vê que é uma constante luta de vocês e é muito... Quanto mais a gente vê isso fora, mais a gente vê que não é tão diferente do que a gente vê aqui dentro. E então... Parabéns para vocês todos os dias. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, por cada um que está aqui presenteando a gente, né? Muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conversar, estaremos aqui também. Pessoal, então repetindo o perfil do Alê, para quem não segue, é Viver a Viagem. Ele dá ótimas dicas gastronômicas, inclusive, receitinhas. E o Luffy, é o Life by Luffy, tanto no Instagram, também tem um canal no YouTube. Todos esses episódios, essas viagens, vocês acompanham em ambos os perfis. E também na agência, a gente sempre está compartilhando ações que não só o Luffy, o Alê, mas todo o portfólio da Aspas divulga e faz ações por aí no segmento de arquitetura, designer, que é o Aspas Comunicacal. Obrigado pela presença de todos, boa feira.